Olá, bom dia para você que se liga nesse Acorda Vascaíno que está no ar aqui pelo AV+, o canal número 2 da nossa plataforma, do canal Atenção Vascaínos. Então, se você não é inscrito, já faça a sua inscrição, se inscreva no AV+, deixem um like nesse vídeo e compartilhem também, é muito importante para a gente. O Acorda Vascaíno sempre bem cedinho aqui no AV+, com uma opinião, uma informação, geralmente um quadro mais opinativo, e a gente está trazendo de novo neste sabadão, dia 2 de novembro de 2024. Fim de semana sem jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vasco volta a campo na terça-feira contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, e esse é o nosso tema. A sequência do Vasco até o fim do Brasileirão. E eu acho que uma coisa pode favorecer o Vasco nessa reta final, até em busca de um melhor posicionamento no Brasileiro, que é o que resta. Claro, muita gente aí pensando em vaga na pré-Libertadores ou até na Sul-Americana. Sul-Americano o Vasco está bem perto de conquistar, acho que dificilmente vai ficar fora, mas existe um planejamento maior pensando na pré-Libertadores de 2025. Claro que depende também de outros resultados, mas eu acho que uma coisa favorável ao Vasco, principalmente pelas últimas temporadas, e alguma parte desse elenco vivenciou isso. Eu abordei até esse tema com o Rafael Paiva na coletiva após o último jogo, que foi contra o Bahia em São Januário. A pressão é menor em cima do Vasco. Eu penso que o Vasco não entrará em nenhum desses 7 jogos pressionado, ou tendo que vencer de qualquer maneira para sair da zona de rebaixamento, ou para não ser rebaixado, ou até mesmo para ser campeão, diferentemente do Botafogo, que está com uma pressão muito em virtude do que aconteceu no ano passado. Verdade que está em 2 decisões, tem a Libertadores e um jogo único, e tem o Brasileiro essa sequência, mas na briga com o Palmeiras. Então o Botafogo algumas rodadas andou tropeçando e muitos já começaram. Tá vendo? Vai pipocar de novo e tal, o Palmeiras já se aproximou, o Palmeiras só está disputando essa competição. Então todo jogo para o Botafogo se torna decisivo. Claro que todo jogo é uma final, é um clichê até desse Campeonato Brasileiro. Para o Vasco não é diferente. A cada jogo, uma pontuação é importante para você atingir o objetivo. Mas o Vasco, de certa forma, pode ter o jogo com uma fluência maior. O jogo do Vasco pode fluir melhor nessas 7 partidas, porque não tem tanta pressão, tanta responsabilidade. Não é que vai jogar de sacanagem, jogar sem muito interesse. Mas quando você não tem tanta pressão, de repente o seu futebol aparece mais. E acho que aconteceu isso já no Vasco e Bahia. O Vasco fez um primeiro tempo tranquilo, tocando bola, claro, também obedecendo uma questão tática, mas não vivenciou isso dentro de campo, pelo menos não me pareceu. E acho que isso pode ser uma coisa que vai facilitar o Vasco, vai ajudar o Vasco, vamos dizer assim, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Não ter uma pressão por um objetivo, que seja, nesse momento, tão urgente, vamos dizer assim. Como era no ano passado. Ano passado o Vasco tinha que pontuar em todos os jogos, tinha que vencer, e aí vai se aproximando do final, você fica com aquela história. Ou você vence 3, 4 jogos, ou vai ser rebaixado. Você tem que atingir a pontuação para ser campeão. Alguma coisa nesse sentido. Tem que escapar da zona de rebaixamento e tal. Fazer ainda uma pontuação máxima. O Vasco já tem 43, muita gente pode falar, não, mas tem que fazer logo 45, 2 pontos. Aí também não dá para colocar isso aí como uma urgência, uma coisa que vai aterrorizar, trazer para os jogadores uma pressão exagerada dentro de campo. Acho que o Vasco joga mais solto, vai jogar mais solto nessa reta final de Brasileiro, até porque já se consolidou ali mais ou menos no meio da tabela, o que conseguia lucro. Acho que é mais ou menos assim. A Copa do Brasil já saiu, e o Campeonato Brasileiro não tem grandes objetivos para o Vasco em relação a Libertadores para classificação direta e nem para título, e nem para rebaixamento. Então fica mais ou menos no meio da tabela e você consegue fazer jogos mais tranquilos, com menos responsabilidade, com menos pressão. A verdade é essa. Acho que isso pode facilitar as coisas para o Vasco. Claro que é só teoria, na prática às vezes é diferente, você fica nervoso dentro de um jogo, inerente do futebol, inerente do jogo de futebol. Às vezes acontecem coisas imponderáveis ali, e você acaba se irritando e tal. Não pode também entrar muito frouxo, porque pode levar de repente uma goleada, perder feio, como o Vasco perdeu lá para o São Paulo. E de certa forma ali o Vasco estava muito focado na Copa do Brasil, então acho que deixou um pouco de lado. Então não é deixar de lado, não é isso que eu estou propondo aqui,
que pode ser uma vantagem para o Vasco. Não é largar e jogar sem vontade. É jogar com vontade, com determinação, mas sem essa pressão exagerada que pode atrapalhar o jogador na tomada de uma decisão. Acho que isso pode facilitar as coisas para você tentar uma jogada, tentar algo diferente, um chute de fora da área, um lançamento, e ao mesmo tempo, obviamente, ter uma obediência tática. Então restam 7 partidas, a primeira delas contra o Botafogo na próxima terça-feira. A gente tem um fim de semana aí com o Vasco se preparando, possivelmente com novidades, jogadores retornando, né, já para esse jogo, o elenco com mais opções para o Rafael Paiva, e ao mesmo tempo eu entendo que essa questão psicológica, esse mental, que não vai ser sob pressão para os jogadores, é algo que pode ajudar o Vasco nessa caminhada na reta final do Campeonato Brasileiro, em comparação a outras equipes que estão brigando ou na parte de cima da tabela ou lá embaixo na zona de rebaixamento. Valeu, rapaziada! Esse foi o Acorda Vascaíno nesse sabadão. Espero que vocês tenham um grande sábado, aproveitem com a família. Você que está indo trabalhar, está voltando do trabalho, está acompanhando a gente aqui no vídeo que a gente fez. Então um abraço a todos, deixem um like, não se esqueçam, compartilhem também esse vídeo, espalha para geral. Se você tem grupo aí de WhatsApp, de Telegram, grupo da Pelada, toda a rapaziada, manda lá, que é uma opinião de Vasco, achou legal? Dá aquela curtida, dá aquele like e compartilha também. E se inscreva aqui no AV+. A gente está crescendo a cada semana que passa, é o canal número 2 da plataforma, mas tem vários conteúdos, assim como lá no Atenção Vascaínos. Um abraço a todos, bom dia, tamo junto!